Oi, Clarissa, tudo bom? Ei, Maíra, tô bem, e você? Tô ótima. Conta para as nossas ouvintes quem que a gente vai receber aqui hoje na nossa tenda materna. Então, Má, tô muito feliz em receber a Mari Marson, que é uma querida. A Mari, ela é formada em Direito e também educadora parental. Ela se formou como educadora parental por propósito, por vocação. Ela é mãe do Vinícius, de 7 anos. E depois da chegada do Vinícius, ela contou pra gente que ela percebeu que ela precisaria de vivenciar um processo de autoeducação, né, para poder educá-lo. E nesse caminho, ela aos poucos foi se reconectando com a sua autenticidade. E a Mari é uma pessoa que eu admiro muito, que eu me divirto muito com o conteúdo dela, com a presença dela nos momentos que a gente tem a oportunidade de trocar. E hoje, eu e a Maíra resolvemos trazer ela aqui na nossa tenda para falar exatamente sobre esse tema da autenticidade. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, Mari. Conta um pouquinho mais sobre você para as nossas ouvintes. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui, né, fazendo a tenda com vocês. Eu acho que resumiram bem aí, né, o que aconteceu comigo, assim, essa minha jornada. Eu venho do direito e depois que eu tive meu filho, eu acabei fazendo a transição de carreira como educadora parental. E nesse processo de educação parental que eu comecei, na verdade, né, buscando informação para resolver o problema que eu achava que era meu filho, eu descobri que o problema era comigo o negócio. E aí eu comecei a mergulhar realmente nesse processo de autoconhecimento, de autoeducação. Eu percebi que se não começasse por mim, não ia chegar nele. E esse processo foi muito bonito, porque foi onde eu consegui realmente me perceber desconectada dessa minha autenticidade e que era possível de eu fazer esse caminho de volta, né? E aí eu comecei realmente a trabalhar nesse sentido, né? De me reconectar com essa autenticidade. Essa coisa da autenticidade, para mim, ela anda muito de mão dada com a autoestima, né? Nesse lugar da gente se perceber, né? E esse lugar da autoestima não como essa coisa do se cuidar, né? Da beleza, não é nesse sentido, né? Mas é essa autoestima no sentido de eu percebo as minhas necessidades, eu me conecto com aquilo que eu preciso, né? Eu me conecto com a forma como eu quero me comunicar, como eu me comunico verdadeiramente, não porque eu espero agradar alguém ou porque, né? Então, para mim, a autenticidade ela está muito ali juntinho de mão dada ali com essas questões da autoestima. Ô Mari, e por falar em necessidade básica, né? A gente sabe que a autenticidade ela é uma das necessidades básicas dos seres humanos, né? O Gabor Maté ele fala que a gente tem duas necessidades principais e básicas, que é a conexão, né? Esse senso de pertencimento, se sentir parte, conectado, e a autenticidade, a expressão da nossa verdade, né? De quem a gente é. E a gente sabe que a criança ela nasce, né, buscando autêntica, ela nasce também com autoestima, que foi o que você trouxe, né, que é essa capacidade de perceber o que eu necessito e pedir e comunicar para o mundo com essa força vital para comunicar o que eu necessito. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como que a gente aos poucos, né, a gente desde criancinha foi aprendendo a abrir mão dessa autenticidade, né? O que que aconteceu ao longo aí da nossa história, o que que você entende, ou você pode trazer para a gente a respeito desse tema, né? De como que a gente foi aos poucos perdendo, se desconectando da nossa autenticidade. Isso foi sendo de alguma forma, né, lastimado aí ao longo da nossa vida. Eu acho que quando a gente começa a ler bastante, né? O Gabor ele traz isso de uma forma bem, você trouxe o Gabor, né? Ele traz isso de uma forma bem clara mesmo, né? Eu acho que tudo começa literalmente ali com aquele bebê no berço, né? Chorando, né? Pedindo por contato, quando a gente, muitas vezes os pais negam esse contato, né? Ou quando até a criança
mostra, por exemplo, que está satisfeita e ainda assim o pai e a mãe continuam colocando a comidinha na boca, né? Então, assim, o quanto as intervenções nos processos biológicos e naturais, né, dos seres humanos impactam nisso, né? Porque essa criança ela começa a perceber que muitas vezes, quando ela age de maneira autêntica, né, trazendo essa necessidade dela e expondo isso de uma maneira autêntica, esses cuidadores, eles retiram literalmente o amor, né? Ou ela é punida, ou ela é, de uma certa forma, tratada com agressividade, né? Em alguns momentos com violência, né? Então, o quanto isso vai fazendo essa criança olhar e falar, opa, mas se eu pedir o que eu preciso, eu posso não ter essa conexão. E a conexão a gente sabe, né? Esse apego, né? Que é essa necessidade de apego, ela é superior. Se a gente pode colocar numa hierarquia, né? O apego para os seres humanos é uma necessidade considerada a maior, a superior. Então, o quanto isso vem nesse lugar, né? De, puxa, para eu não perder esse apego que eu preciso para sobreviver, eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão dessa minha natureza, né, por pedir por aquilo que eu preciso, para eu poder me adequar a esse ambiente, né, que eu vivo, esse ambiente que eu estou inserido, onde eu tenho esses cuidadores que não me atendem quando eu sou autêntico. E é literalmente um abrir mão, né? É literalmente você ir deixando, abrindo mão e permitindo que o outro diga para você o que fazer, como fazer, o que que é melhor, né? Se você fala que você não tá com fome, não, tá com fome sim, comeu muito pouco, mas como assim, né? Ou a fralda, né? O próprio desfraude, né? A gente sabe, a gente vem de uma cultura onde o desfraude, né? Ele é feito de uma maneira muito inconsciente por parte dos adultos. Então, quanto isso, né? Essa criança ainda mostrando que não está pronta, né? E esse adulto vindo dizendo para essa criança, não, tem que tirar, não, tá sim, deixa lá uma semana sem, que daqui a pouco para. E aí você vê muitas vezes uma criança que não brinca para não soltar o xixi na roupa. São situações que a sociedade entende como pouca coisa, mas que impacta muito. E o ponto é que vem da infância e vai se arrastando, porque essa necessidade ela não vai sumir, ela vai se arrastando até a fase adulta. Então você chega lá adulta, como eu, cheguei adulta, sem muitas vezes saber o que eu queria fazer, né? Ao ponto de as pessoas me perguntarem: ah, mas o que que você prefere comer? E eu falar: não sei, eu não sei o que eu prefiro comer. Tanto faz. O que você fizer para mim tá bom, né? Então, assim, são coisas que a gente nem se dá conta no quanto essa perda da autenticidade da infância vem se arrastando e chega até a vida adulta, da gente sem saber como se portar, a gente sem saber colocar limite no outro. O quanto que a gente está desconectado daquilo que me dá prazer, né, Mari? Daquilo que de fato, né, me violenta e eu preciso colocar limite, como você falou, daquilo que me assusta, né, daquilo que me entristece, como expressar isso. Então, realmente o Sim. impacto é muito. É um impacto imenso, né, Clarissa? E aí a gente chega, por exemplo, né, com 18 anos, tendo que escolher uma profissão, né, sendo que quando a gente fala nessa questão da profissão, eu acho que já é meio complexo se não tivesse nenhuma outra intercorrência ali no meio, porque adolescente, né, 18 anos, a gente ainda não tem todas as conexões neurais aqui na área pré-frontal do cérebro, então você, para pensar racionalmente no que você fazer efetivamente escolhas, é um tanto quanto complexo. Ainda mais quando a gente fala da autenticidade, dessa perda de autenticidade, né? Porque comigo chegou num ponto que eu, quando tive meu filho, né, eu sabia que eu não queria mais trabalhar numa grande indústria, né? Porque eu trabalhei muito tempo numa grande indústria. Quando meu filho nasceu, ele estava com 1 ano, eu saí. Eu sabia que eu não queria voltar para aquele lugar. Já é uma grande vitória, saber o que não quer já ajuda, né? Mas eu fiquei muito perdida no sentido de que eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia, eu não tinha ideia de por onde caminhar. Isso foi uma coisa muito interessante no meu percurso, porque isso também foi uma coisa que contou, porque eu pensava assim, mas o que que eu quero fazer? Eu não sei. Eu pensava comigo mesma, eu tinha esses diálogos muitas vezes, né? O que que eu quero fazer? Não sei. Mas o que que você gosta de fazer?
Não sei, eu tenho a sensação de que eu não gosto de nada. Eu tinha a sensação de que eu não sabia nada, que eu não gostava de nada, e justamente porque eu venho desse ambiente de muito controle também, né? No ambiente familiar onde tinha um controle grande. E rola uma confusão, né? Porque geralmente quem tem esse perfil, na hora que olha pra trás, a sensação que tem é: mas eu era uma criança fácil. Minha mãe fala que eu não dava trabalho, que a minha sensação é de que minha infância foi feliz. Não tive problemas muito sérios, a grande maioria, né? Não sei como foi pra você, mas pra mim ficava um choque, assim, como assim eu não consigo entender as coisas que são importantes pra mim, me sinto tão apagada e ao mesmo tempo parece que a minha infância foi ok, que não teve nenhum tipo de coisa muito grave pra poder ficar preocupada, um trauma muito forte ou algo do tipo. As coisas não casam, não se encaixam, né? E a gente se vê aí com essa perda de identidade. Sei lá, eu também acho que fiquei só mais consciente de que eu não me conhecia tão bem para alguns aspectos depois da vinda da minha filha. Eu costumo falar o seguinte, né? A maternidade não é bolinho. Quando ela vem mostrando para a gente as sombras, né? Que a gente fala tanto, né? De mostrar as sombras, é um movimento muito difícil. Não é uma coisa fácil, né? Mas quando a gente se abre para olhar de verdade, eu não teria alcançado o autoconhecimento que eu tenho hoje sem a minha maternidade. Eu não teria. Eu não tenho dúvidas de que eu ficaria ainda muito no inconsciente, muito, porque o quanto meu filho me movimenta nesse sentido, né? De olhar para mim, de me perceber, de compreender as coisas que estão acontecendo comigo. Nossa, é impressionante, assim. E por que, né, Mari, que a criança faz isso com a gente? Porque eles sustentam essa autenticidade deles com muita força, com muito vigor. Então, a gente, diante de um ser que está conectado com a sua autenticidade, que exige a nossa presença, que exige a nossa inteireza, eles não aceitam migalhas, né? A não ser que a gente vá realmente se desconectando muito, mas eles estão ali convocando a gente com uma insistência, com uma inteireza, né? Que é exatamente isso, que talvez em nenhuma outra relação ou processo a gente conseguisse acessar, né? É, e eu acho que a gente não acessa porque todos os adultos estão nessa inconsciência, né? Exato, Todos nós estamos exato. nesse processo, porque todos nós viemos desse ambiente, né? E o quanto meu filho, ele traz para mim essa necessidade de olhar para mim, né? Até na forma de eu me comunicar, né? A Maíra trouxe um pouquinho, né, dela, assim, e comigo foi parecido, né? Então, assim, todo mundo olhava para mim e falava: Nossa, você é tão responsável, nossa, você sabe tanto o que você quer, você é tão segura de si. Máscaras, né? Máscaras que a gente vem colocando, né, para a gente poder sobreviver, para a gente poder ser aceito, para a gente poder pertencer. E o quanto isso, assim, vai afastando cada vez mais a gente dessa nossa autenticidade, dessa nossa essência, dessa autoestima. Porque você, quando você está nesse movimento, você está olhando muito para fora. Você está olhando muito para o outro, você está muito preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro acha. Como que eu posso fazer para me encaixar, para me enquadrar, para estar aqui nesse ambiente, para pertencer a isso aqui? E eu vejo isso muito através do meu filho, né? O quanto, na verdade, a gente precisa ser a gente mesmo e o quanto isso atrai pessoas que estão muito próximas do que a gente realmente é. Então a gente vai entrando, tendo aquela sensação de que a gente está entrando numa bolha, mas é porque as pessoas começam a te ver como você realmente é. Então, quem quer que você se enquadre acaba se afastando, e quem consegue compreender a tua autenticidade, enxergar essa autenticidade como uma coisa natural, né? Como uma coisa que faz parte de você e se permite estar ali permeado por essa autenticidade, essa pessoa entra na tua vida, essa pessoa vem, essa pessoa se achega, essa pessoa, né? E você vai formando essa rede de pessoas, né, que estão ali na mesma busca muitas vezes, né? Nessa busca também de colocar essa autenticidade de novo a favor do mundo, né? Porque a nossa autenticidade ela vem desse lugar muito bonito, eu acho, de se colocar a serviço do mundo, né? Seja para levar a sua voz para alguns lugares, seja para você se posicionar só aqui localmente, né, com quem você convive, mas mostrando para as pessoas que é possível pôr limites de uma maneira respeitosa, que é possível você falar de coisas sérias, mas não com peso, né? Muitas vezes
de uma maneira mais leve, né? E o quanto é bonito a gente ver esse processo, né? Eu me vejo muito nesse processo e vejo muito isso através do meu filho, né? Quando eu comecei a me reconectar mais com essa minha autenticidade, foi justamente vendo o meu filho, o quanto ele é autêntico, né? E o que me deixa feliz também, que é de saber que eu dou espaço para ele ser assim, né? Então, eu acho incrível. Inclusive, foi uma coisa que eu fiquei super feliz, porque no final do ano passado, quando teve a finalização de ano da escola do meu filho, a professora escolheu para cada aluno uma palavra, assim, uma forma de falar sobre aquela criança, né? E o do meu filho foi autenticidade. Eu fiquei assim muito emocionada assim quando ela me trouxe isso, porque eu falei, nossa, que incrível, né? Porque se as pessoas veem o meu filho como uma pessoa autêntica, é porque eu estou conseguindo permitir que ele seja autêntico comigo também, com todo mundo. Então, assim, eu estou conseguindo ainda não podar isso dele, né? O que para mim foi incrível. Que lindo, Flor. E é um desafio enorme, né? A gente conseguir deixar os filhos serem autênticos quando a gente foi tão reprimido na nossa infância e impedido de seguir aí o nosso caminho. Mesmo que os nossos pais tivessem boas intenções, né? Mas, infelizmente, na geração dos nossos pais, a intenção era ter filhos obedientes. Insistiam muito nisso, né? O filho perfeitinho, que não comete erro. E a cobrança que a criança pode ter, começar a se fazer, é muito cruel, né? E realmente é isso, de se afastar de si para poder atender a expectativa desses pais, dos cuidadores, dos adultos. Mário, eu fiquei com uma curiosidade, assim, de entender quando que você conseguiu resgatar essa autenticidade. O que que mudou na Mari? O que que a Mari descobriu de si mesma? Como que foi ir para o mundo com essa nova versão que ainda estava pouco lapidada, um pouco assim, ai, ainda não sei quem é essa mulher, entendeu? Quem é essa Mari nova? Porque, assim, olhando para o seu perfil nas redes sociais, por exemplo, a gente vê aí que você tem um jeito de se expressar que é muito único, né? Muito seu, de ter aí um bom humor. Como que você se inspirou para chegar nesse lugar, né? E mesmo se atrever, eu me reconheço. Eu tive esse processo também, foi bem interessante, assim, porque cresci uma criança com autoestima bastante danificada, assim, com a relação que eu tinha com meus pais. Me cobrava muito, era muito perfeccionista, fui muito tímida, muito insegura, por grande parte da minha vida, assim. E lembro que eu tinha um lado, assim, de uma paixão pela arte, pela música, né, em primeiro lugar. Queria cantar, mas morria de vergonha, morria de medo. Tive vários episódios onde eu percebi que, não, isso aí não é pra mim. Deixa quieto, não vou fazer, porque entra num terreno aí de me sentir num lugar de insegurança e exposição e morrer de medo do que os outros vão pensar, se eu vou conseguir estar lá no palco daquele jeito. Lembro de um episódio que eu acho que eu devia estar uns 12 anos, estava na escola e teve um concurso de música, uma coisa assim de espetáculo. Eu me inscrevi, fiz a besteira, né, entre aspas, de me inscrever. Me atrevi a fazer uma coisa que era um desejo lá. E no dia, lembro assim, até hoje, assim, a cena. No dia que tava todo mundo lá na plateia, eu tava na plateia, e eles iam chamando as pessoas. Ah, agora vem fulano dançar a música do não sei o quê, cantar a música tal. Cada um era um tipo de coisa, né? E me chamaram. E eu tinha inscrito, eu me inscrevi pra cantar Lenga Lenga da Rita Lee. Vocês sabem que música é essa? Que ela fica falando Lenga Lenga Maria, mole só pra disfarçar, trabalho que é bom nenhum, não faz força nem pra soltar pum. Aí você imagina uma pessoa tímida subindo no palco pra falar que vai soltar pum. Tipo assim, não ia dar certo. Eu travei na hora, imagina. Fiquei lá, entrei em congelamento total, não subi no palco e fiz um pacto comigo. Você jamais vai fazer isso com você de novo. Não se atreva a ousar imaginar que você pode subir num palco. Que isso? Você tá louca? Por que você vai se maltratar desse jeito? Pra que desejar coisas impossíveis? Então, toda a minha vida era isso, assim, sabe? Criando crenças, concluindo, assim, que a arte não era pra mim. Admirava todo mundo que ia pro palco, falava, gente, olha aquela mulher que é exuberante, nunca vou ser essa pessoa, né? E reprimi aquilo, guardei, até que com uns 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos, um namorado meu me deu de presente umas aulas com a Andréa Drigo, uma mulher maravilhosa lá que tem o Caminho do Canto em São Paulo e tal, e eram aulas em grupo. Eu comecei a tatear a possibilidade de... Ele me deu um mês, eu fiquei fazendo uns 3 anos. Enfim, entrei num processo que, com quase 30 anos, fui fazer programação neurolinguística para me atrever a cantar na frente dos outros, entendeu? E aí fui cantar à noite, mas assim, roda de samba. Nada de ficar no palco lá, a pessoa protagonista sendo vista. Não, tem que ser aquela coisa sentadinho na roda, porque aí você fica lá meio camufladinha, entendeu? Você é só mais um, de um jeito muito seguro. Mas fui. E realmente consegui fazer algo que era muito importante.
Aí depois vim para Madrid, foi um pouco diferente, tentei cantar, não deu certo, desencanei, não sabia que ia ficar mais do que um ano, tô aqui há 13 anos, deixei para lá, canto todos os dias. Mas enfim, o ponto é, tem um lado artístico meu que é muito. Eu quero, entendeu? Eu gosto, eu fiz jornalismo, eu trabalhei como fotógrafa, já trabalhei com cinema, enfim, com muita coisa ligada à arte. E pus a página, quando fui fazer a transição de carreira, Canto Maternar, não à toa, para poder deixar. Vai saber se um dia vai ter alguma coisa de música nesse espaço. E sempre aquela confusão, porque eu tinha muitas paixões, né, relacionadas a gostar de escrever, gostar de cantar, gostar de fotografia, gostar de, sei lá, de muita coisa, de me comunicar, de dar aula, sabe? Agora atender mães também. E teve o ponto que acho que há uns 3 anos já, que eu comecei a fazer os vídeos das séries, né, que eu tenho. E foi muito louco, porque foi uma coisa assim, primeiro eu me inspirei, acho que na Flávia Melissa, que estava fazendo umas coisas assim, que parou de fazer depois de um tempo, mas eu achava divertido, mas também outras pessoas, muita gente faz, né, esses tipos de reels e tal. E quando eu comecei a encenar, depois de um tempo eu me liguei e falei, cara, eu me divertia tanto. E aí eu lembrei o quanto eu tinha vontade também de atuar. E o quanto eu me impedi pela mesma crença de que isso daí não é pra mim. Então eu ficava sempre assim. Eu cheguei a fazer aula de teatro, mas era aquele medo absurdo, tipo, como vai ser a apresentação e tal. Aí eu fugia, né? Tipo, não, deixa quieto, não vou fazer porque me dá muito nervoso imaginar no palco. Consegui fazer algumas peças de teatro e lembro na faculdade de um grupo de amigos que se uniu para poder fazer encenação de peças do Mário Bortolotto. E a gente até ficou amigo do Mário e tal, numa época. E eu queria muito fazer, mas eu ficava na produção, ficava na direção, ficava nos bastidores. Tipo assim, não, não vou ficar lá. E eu consegui, acho que, fazer uma peça. Mas a gente ensinou umas 20. Era uma coisa assim, sabe? Enfim, e de repente, na coisa do fazer os reels do canto maternário, eu percebi que eu estava resgatando algo e me permitindo, com mais de 40 anos, fazer uma coisa que lá atrás estava guardada. Eu não sei pra você, como foi? Para mim foi bem parecido, porque eu também venho da música, né? Eu sou musicista, eu toco saxofone, eu canto, eu toco violão. Tô meio enferrujada, mas eu venho da música também. Bora fazer uma roda quando eu Eu for para venho São de, Paulo. meu pai era violonista, né? Meu pai ele tocava violão, era professor de violão e cantor também, né? A minha mãe, ela era poetisa, então ela fazia as músicas, né? Junto com meu pai, ela fazia as letras, meu pai colocava as músicas. Então, assim, eu venho e eles eram boêmios, né? Então, assim, eu venho de uma família de boêmios, né? De pessoas aí da noite aí que se reuniam. A minha casa era um lugar, ponto de reunião para músicos, né? Para o pessoal, os amigos ali vinham, se reuniam e ficavam lá cantando, tocando, criando músicas e tal, né? Então eu venho desse lugar também, né? Da música. E que chegou um determinado momento na minha vida que eu abandonei tudo isso, porque eu precisava trabalhar, eu precisava fazer outras coisas, porque música não dá. E aí a gente tem todas aquelas questões, né? As crenças também, né? Música não dá dinheiro, porque não tem como sobreviver disso, nananã. E eu fui deixando isso, né? Eu fui deixando isso. E na minha infância, eu sempre que tinha teatro, eu, diferente de você, sempre que tinha teatro, eu estava lá, porque eu adoro exibida. Só que o que que acontece? Então, mas aí olha só que coisa interessante, né? A minha mãe, ela era uma mulher extremamente inteligente, tudo, né? Mas ela tinha umas crenças que eram muito limitantes e que ela trazia para mim, que hoje para mim é muito claro isso, né? Então, quando eu fazia alguma coisa que eu achava que tinha ficado muito legal demais e eu me animava com aquilo, ela virava para mim e ela falava: olha, não fica fazendo isso porque parece que você é snob. Fica dando a impressão de que você é snob, sabe? Então, assim, ela sempre vinha com alguma coisa, fica na miúda aí, para ninguém prestar atenção em você, porque você vai chamar muita atenção, porque daqui a pouco as pessoas estão falando que você é metida, percebe? E eu sempre fui aquela pessoa que, quando eu me colocava para fazer alguma coisa, eu gostava de fazer as coisas muito bem feitas. Então, eu toquei numa banda de jazz, né? Eu tocava saxofone numa banda de jazz. Então, assim, quando eu comecei a despontar, eu acho que a minha mãe ficava preocupada porque as meninas ali tinham um movimento de meninas que virava a cara, o maestro da banda vai lá e começa a te dar um solo. Aí ali quem tá ali já começa a se incomodar, sabe? E aí a minha mãe, eu acho que ela ficava preocupada de eu ser excluída. E ela vinha com essas falas para eu, de novo, me encaixar.
para eu de novo, né, estar ali no meio, pertencer, né? Porque como que vai ser com essa menina ficando sozinha, né? Já tem umas ideias meio estranhas, ficar sozinha vai acontecer o quê com essa menina, né? Sei lá, né? O que que ela pensar. Eu sempre fui diferente nesse sentido. E aí você foi se afastando, você foi se inibindo. E aí eu fui me afastando, eu fui me inibindo, foi um movimento contrário. Só uma coisa, assim, que eu acho que é importante a gente pontuar, que assim, né? Ok, independente do motivo da sua mãe, a gente jamais vai saber qual é o motivo dela, de fato, Sim, para fazer, né? Mas a gente vê que é importante a gente pontuar isso, que quando a gente olha para a nossa história de vida desde a nossa perspectiva, que independente do motivo da mamãe, era pura projeção dos medos dela, das inseguranças dela, das expectativas dela em cima de você. E o quão impactante isso é, uma vez que a gente depende desse olhar, uma vez que a gente se constitui a partir desse olhar, essas críticas, essa projeção desses medos, esses comentários que às vezes assim, né, diz de coisas que ela não vivenciou na experiência dela, né, enfim. É só para a gente não deixar isso passar e, tipo, né? Ah, tá bom, né? Então ela fez para me proteger. Ok, independente da intenção, mas o sim, impacto que traz para esse ser é eu não posso expressar a minha verdade. Eu preciso de abrir mão da minha verdade em função dessa necessidade de receber afeto, de me sentir apegada, de me sentir pertencente aqui dentro É, desse movimento. é bem aquilo que a gente fala da forma como o adulto, né, o cuidador principal, descreve o mundo, é a forma como eu vou interpretar o mundo. Então, se eu entendo que estar empolgada com uma peça que eu tô participando, olha só, eu tô super entusiasmada, isso é ser snob. Tipo, você tá sendo totalmente espontânea, autêntica, verdadeira, conectada, feliz com uma coisa que você tá realizando, um sonho, e de repente ela vem com o medo dela, que possivelmente foi isso, assim, o medo dela, tipo, será que minha filha vai ser excluída quando ela começar a mostrar pra todo mundo que ela tá empolgada, as pessoas vão ter inveja dela? Aconteceu já com a minha filha. Ela desenha bem pra caramba. E ela desenha mesmo. acabou saindo de um curso de desenho porque as meninas ficavam excluindo ela. E aí, quando eu fui contar para a professora, fui tentar conversar com a professora para entender o que estava acontecendo, ela falou: Olha, eu acho que tem a ver com inveja das meninas. Porque ficam tratando ela meio mal, porque ela desenha muito bem. E eu sei disso porque acontece com a minha filha. Sabe, umas coisas assim? Até é real, não tô nem justificando. Tô falando que assim, eu entendo a dor da sua mãe e de repente o fato dela estar projetando em você faz com que você comece a olhar, meu Deus, então eu não posso ser snob. É errado. Porque além de ser perigoso, porque minha mãe explica que vai, digamos, fazer com que eu possa perder amizades, ela me olha desse jeito. Então eu posso olhar para esse comportamento como snob, né? Exato. Para mim é nítido assim a projeção da minha mãe, né? Os medos dela. Por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa história com essa honestidade que precisa, né? Porque assim, para mim, ela fez o melhor que ela pôde, tá tudo certo, mas isso causou impacto sim. Né, que foi essa coisa de eu achar, por exemplo, que chego na fase adulta, né? Aí fiz a transição de carreira, virei educadora parental. No meio da pandemia, pego e falo assim: bom, que eu vou fazer? Vou tentar, né? Uma página no Instagram. Quem vai me ouvir? Ninguém vai querer me ouvir, né? Ah, mas eu tenho que maneirar, porque de repente vão me achar snob, vão me achar metido, vão me achar. Você percebe o quanto esse discurso que ela trazia para mim na minha infância e na minha adolescência, porque não foi só na infância, veio da infância, veio para a adolescência, e eu chego na fase adulta completamente insegura de mim, sem saber como eu quero me comunicar. Até que um dia eu parei, eu estava já fazendo a página e eu também sempre quis fazer teatro, né? Eu sempre quis fazer teatro. Inclusive, quando eu fiz o vídeo com a Sheili, eu comentei isso com ela. Falei, Sheili, eu sempre quis ser atriz, eu sempre quis. A minha infância eu passei assim, sonhando com essas coisas, né? Mas sempre acontecia alguma coisa que me trazia para uma realidade onde eu não poderia acessar isso, né? E aí eu comentei com ela isso, né? Sempre quis ser atriz, né? Encenar, sempre gostei desse mundo artístico, né? E aí eu tô ali na minha página, primeiro eu começo escrevendo, porque eu também adoro escrever. Então, primeiro eu começo escrevendo, né? Trazendo os textos, porque eu ficava assim, mas se eu aparecer no vídeo, mas um vídeo. Daqui a pouco eu comecei a fazer outro vídeo, aí eu falei, mas chegou um momento que eu pensei assim comigo, falei, bom, eu estou começando aqui, eu sou um perfil pequeno, que eu realmente quero. E aí eu comecei a me pegar nisso, assim, como que eu realmente quero me comunicar aqui?
né? Nesse espaço aqui que é um espaço meu, que eu tô aqui, né, trazendo informação e tal, mas como que eu quero realmente me comunicar? Como que eu quero realmente ser vista? Aí, e isso começou a movimentar muita coisa dentro de mim. Eu falei, não, peraí, que eu vou, deixa eu começar aqui a, né, me conectar com o que eu tô realmente querendo fazer. E foi aí que eu comecei, e impressionante, sabe, também, porque é muito nítido para mim. Quando eu começo a olhar para isso e dizer, eu quero ser autêntica, eu quero sim trazer aquilo que eu quero trazer aquilo que está mais dentro aqui de mim, eu quero falar do meu coração, eu quero falar com as pessoas, eu quero. Ah, tá falando lá que é tudo mimimi, vamos fazer um videozinho tirando um sarro desse negócio de falarem que é mimimi. Porque eu não aguento, eu não aguento esse povo ficar falando que é mimimi, vou tirar um sarro mesmo, vamos tirar um sarro. E aí, da mesma forma, assim, o quanto isso começou a conectar pessoas ali comigo, porque a gente está na rede para se conectar. Se eu ainda estou muito presa na minha máscara, eu não vou fazer, eu não vou. É interessante porque para algumas pessoas talvez você não receba o tal do hate, né? Mas você também vai ficar muito ali naquele raso e muito presa nessa coisa que não é a tua essência. Então, falei, bom, eu já estou aqui mesmo, quer saber? Vou tentar, vou trazer, aqui, vou fazer as coisas do jeito que o meu coração, do jeito que eu realmente estou sentindo aqui dentro de fazer. E aí eu comecei, sabe? Falei, isso aqui. E é muito interessante. A minha irmã outro dia falou para mim assim que uma pessoa chegou para ela e falou para ela assim: nossa, Silvia, eu vejo os vídeos da sua irmã e eu me divirto com os vídeos dela, eu morro de rir. Ela fala umas coisas. Aí a minha irmã parou, olhou e falou: nossa, Mariana, divertida. Percebe, porque na minha casa eu sou a séria. Olha para você ver onde a coisa é profunda. É tão profunda que a família vem com aquele olhar para você que, na verdade, não é que realmente você é. A família te enxerga como uma coisa que não é que você é. Eu sou responsável, eu sou uma pessoa super correta com as coisas, eu sou uma pessoa séria quando preciso ser, mas eu também gosto de tirar um sarro de vez em quando, sabe? De fazer uma brincadeira, e por muito tempo eu não consegui ser assim. Então, até a minha irmã, quando ela ouve isso de uma pessoa, ela é estranha. Ela fala, nossa, Mariana, divertida e tal. E eu tenho isso, e é esse humorzinho, né? Esse sarcasmo, né? Essa ironiazinha, eu tenho. A gente cuida para não ser desrespeitoso com o outro, mas eu também posso, ainda assim, eu posso usar, e tá tudo certo, né? E tá tudo bem. Mari, é muito legal, porque assim, quando a gente vai estudar sobre marketing digital, né, a gente está nas redes sociais como uma profissão, não é uma questão de só se divertir, né? Porque muitas pessoas, inclusive, vêm achando que a gente está lá só de passeio, só para poder contar as nossas histórias e tal, e não percebe que é nosso lugar de trabalho também. É o nosso lugar de trabalho. Sim. Então a gente tem que estudar estratégias de marketing, várias coisas, né? E eu lembro que eu criei a página em 2017, estudo sobre sistemas desde essa época. E um dos pontos que a gente percebe que é importante a gente realmente ter essa autenticidade, porque no começo a gente está lá inseguro, sem saber como se posicionar, só como se colocar, e a gente começa a ver um monte de pessoas que têm perfis parecidos, né, que a gente chamaria dos concorrentes e tal, as pessoas que fazem o mesmo trabalho que o nosso, e a gente quer copiar. Ai, nossa, ela tem sucesso fazendo aquilo, vou tentar fazer um post parecido com o dela, no mesmo estilo que o dela, e é um tiro no pé no final. A gente tentar esse jeito de vou copiar o que o outro está fazendo para poder ver se dá o mesmo resultado. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, são pessoas que falam do jeito delas, né? E estão comunicando com pessoas que vão se conectar com o estilo delas. E a gente não tem como sustentar a longo prazo ficar repetindo o jeito do outro. Não fala com o nosso coração, portanto, não fala com quem a gente gostaria de conversar. E fica até incoerente, porque se a gente um dia for fazer um curso com essa pessoa, for atender essa pessoa, ela vai encontrar outra pessoa no atendimento. Então não dá para a gente sustentar. E o atrevimento de realmente falar de si, de ser coerente, de ser autêntico, é algo que a gente vai construindo, principalmente se a gente tem essa insegurança de, ai meu Deus do céu, será que vão gostar de mim? Como assim? A vida inteira eu fiquei tentando me esconder dos outros e tentando só agradar, só atender a expectativa dos outros. Eu não sei se aquilo que eu tenho faz sentido para alguém, vai agradar alguém, vai atrair alguém, né? Parece que não. E eu lembro que quando eu comecei a usar o termo de surtos, né, surtos maternos, foi uma coisa assim que,
deu muito alcance, por um lado, e eu também fui alvo de muitas críticas, né? Sempre tem pessoas que criticam e tal, tem aquelas que ficam cutucadas e tal, mas muita gente reclama. Por que que você usa surto? Nossa, porque parece que a mulher fica surtando. Ai, é sempre surto materno, não tenho pai, por quê? Pô, não tenho pai, eu já vou explicar aqui, porque o meu público é mães, em A maioria. maioria. A maioria do público, eu comecei falando com as mães, na verdade, né? E depois o público foi aumentando, eu vou acolhendo, mas o meu alvo acaba sendo as mães, porque eu falo de mãe para mãe, e a minha mentoria é para mães, então por isso que eu uso surtos maternos. Eu sei que os pais também surtam, tá? Mas já tiveram profissionais, assim, pessoas que eu admiro, que me chamaram pelo direct de uma forma super respeitosa para dar um toque, sabe? Do tipo assim, por que que você usa esse termo? Ele é um termo que, assim, passa uma impressão muito ruim, porque parece que a mulher tá tendo uma coisa psicótica, não sei o que, não sei o que lá. E eu falava assim, eu entendo, entendeu? Só que assim, é a minha forma de comunicar. É o modo popular de falar. Eu não consigo imaginar eu falando, a gente fala, eu tô surtando com meu filho, pelo amor de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu tô surtando. Então não é um jeito de, né, colocar a mulher como se fosse a histérica, aquela mulher louca que tem um quadro aí psicótico, não sei o que, não sei o que lá. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu me dou a liberdade, eu me divirto e eu acho que eu conecto muito mais. Vai ter gente que não vai gostar? Vai, e tá tudo bem. Não precisa me seguir. Esse é o ponto, entendeu? Não precisa agradar todo mundo. Eu tenho essa consciência assim tão clara de que se a pessoa não gostou, se sentiu ofendida, tem muito mais a ver com a dor dela, ou com a questão dela, ou até com o gosto dela, tá tudo bem, não tem problema. Mas assim, a liberdade que eu me dei de usar isso, pra mim, é muito mais natural. E eu falo pras pessoas, se você estiver incomodada, tá tudo certo. Mas eu vou continuar usando o termo surto e tudo que tem a ver com isso, do meu jeito divertido de falar e tirando muita onda. Porque eu prefiro rir das nossas mazelas e perebas emocionais do que ficar numa coisa de. Assim, eu até acho importante quem consegue ser sério, mas eu não consigo ser séria, entendeu? Tipo, só séria. Eu consigo ser séria, mas eu gosto muito de usar humor. Esse é o ponto. E eu sinto, né, Maíra, você falou uma coisa muito importante, que a gente só vai se aproximar de verdade da nossa autenticidade quando a gente começa a se desidentificar dessa necessidade de agradar os outros, do olhar do outro, assim, quando eu começo a fazer um questionamento profundo, né, olhando para minha história, entendendo aí o que aconteceu, como que eu me afastei desse espaço, mas assim, o quanto que na época que eu dependia, né, de cuidados dos outros, que eu cheguei aqui como criança totalmente dependente e vulnerável, eu fui abrindo mão da minha autenticidade em função, né, desse apego, e como que aos poucos eu preciso de ir soltando, porque agora eu sou um adulto, né? E agora eu consigo fazer um movimento, questionar, porque lá atrás eu não tinha como questionar, não, mamãe, isso que você está falando está errado. Eu vou escolher outra família. A gente não tinha como, porque a gente dependia deles, né? Mas hoje, como adulto, a gente tem como questionar, nossa, olha o quanto eu ainda, como adulto, vivo em função desse olhar do outro. E aí, o que antes era ali projetado, papai, mamãe, 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 papai, papai, ali na família, né? Vai se expandindo, e hoje é assim, né? É o olhar do outro, da sociedade, da minha religião, do meu chefe, do meu não sei o quê. E isso vai me deixando, assim, muito acuado. À medida que eu começo a questionar isso, a abrir mão dessa comparação, né, do que o outro pensa e começo a focar em mim, né, em trabalhar, em fortalecer o que eu sinto, o que eu necessito, a minha capacidade de expressar o meu sentir, de perceber o que eu necessito. Por isso que tem a ver com esse resgate da autenticidade que a Mari falou, né, da autoestima também. Porque a autoestima é isso, eu vou perceber o que eu necessito, eu vou pedir, em autenticidade também, eu vou expressar o que eu necessito, eu vou expressar a minha verdade, eu vou expressar o que eu estou sentindo, né, da forma que eu estou sentindo naquele instante. Então, se eu vou precisar de usar do humor, sendo que a vida inteira eu tive que abrir mão disso, mas agora eu quero usar do humor, eu quero pegar algo que às vezes é desafiador, mas se eu uso o humor, aquilo toca as pessoas de outras formas, né? Não significa que elas não vão levar a sério, mas significa que eu trago esse assunto com um pouquinho mais de descontração e aos poucos a pessoa vai se dando conta, né? Mas é só quando eu aproximo de mim, de verdade, que eu questiono o peso que esse olhar do outro tem na minha vida, que eu consigo chegar nesse ponto. E aí, meninas, eu queria trazer uma pergunta aqui para a Mari, para todas nós também, Maíra. É assim,
de como que a gente, de forma prática, né? Vocês contaram aí a história de vocês e tudo, acho que nem dá tempo aqui de eu falar um pouquinho sobre isso, né, da minha história, mas acho que foi muito rico tudo que vocês trouxeram. Mas assim, como que a gente, né, vai caminhando mesmo de volta para essa autenticidade? Se vocês têm sugestões, né? Eu já falei aqui um pouquinho que a gente precisa de questionar esses pensamentos, olhar para a nossa história, mas assim, de como que a gente volta a se conectar com a nossa autenticidade? Que movimentos que vocês sentem, ou práticas, ou coisas assim que foram ajudando, né, vocês a resgatarem esse lugar aí de autenticidade que é tão importante, né? Eu acho que todos os processos voltados para autoconhecimento, eles são muito importantes, né? Mas tem um processo específico, assim, né, que inclusive eu fiz com a Maíra, tudo, né, que é esse olhar para a criança interior, né? O quanto a gente fazer esse caminho de olhar para a criança interior, ele é importante nesse processo. Eu diria que é assim o primeiro, assim, sabe, por onde a gente deveria começar. Acho que todo mundo deveria começar por processos que são voltados para a criança interior. Como esses processos impactam a vida da gente, o quanto esses processos trazem essa consciência, né? Essa clareza do que aconteceu, essa clareza das vozes que ficam aqui dentro, né? Porque foi esse processo de olhar para a criança interior que me deu essa capacidade de pausar e o que eu estou ouvindo aqui? O que isso que eu estou ouvindo, o que isso está trazendo para mim? Né? Porque quando a gente fica no automático, a gente fica muito ali naquelas vozes intrusivas, aquelas coisas muito negativas, né? Ninguém vai me ouvir, ninguém está interessado no que eu estou trazendo, eu não sou uma pessoa interessante, né? Eu não sou uma pessoa agradável, eu devo ser uma pessoa ruim, eu sou snob, e o quanto, especificamente, o processo de criança interior, ele me trouxe essa capacidade de parar em, peraí, né? O que que eu tô ouvindo aqui dentro? Não, tudo bem, eu me acolher, né? O autoacolhimento também, que é um processo, para mim era um processo dificílimo, né? A Maíra sabe bem, para mim era um processo muito difícil, então assim, hoje eu consigo me acolher, não, tá tudo bem, né? Você não precisa agradar todo mundo, você não precisa se encaixar, né, nessas caixinhas que são pequenas demais, que te colocam apertadinha demais ali, né? Tá tudo bem ser você mesma. Ah, vão vir críticas, tá tudo bem as pessoas criticarem, tá tudo bem, você está falando mais delas do que de você. E o quanto esses processos voltados para a criança interior, eu acho que fazem muita diferença, muita, de verdade. Você participou da mentoria 2 vezes, né, Flor? Foi bem bonito, assim, de ver o seu processo. Sim, eu acrescentaria a adolescente interior, porque tem uma creche aí de crianças dentro de nós e a adolescente também resgata muita coisa. Para mim, esse processo de reencontro aí com a autenticidade teve que ter muita visita aí do quanto que eu guardei de desejos, de coisas que eu queria fazer, porque a minha adolescência também foi de uma adolescente apagada, não foi daquelas que bateu de frente, não. Eu continuei quietinha. Então, e essa coisa da adolescência, ela também faz uma virada de chave grande, né? Porque eu fiz a certificação em adolescência com a Ju em 2022, né? E, meu Deus, aquilo ali foi muito potente. Nossa, aquilo ali foi de uma potência, assim, de eu poder parar, olhar para minha adolescência, porque eu passei por uma adolescência de abandono emocional, Hum. né? Eu perdi o meu pai com 10 anos de idade, quando eu estou entrando ali na adolescência, e aí eu venho com uma mãe que mergulhou numa depressão muito, muito séria, assim, profunda mesmo, assim, a ponto dela sair de casa e esquecer de me falar onde estava indo, sabe assim, e eu passar, por exemplo, dela ir para São Paulo, ela tinha uma loja de tecidos, dela ir para São Paulo fazer uma compra de tecidos, eu acordar, ela não estar em casa, eu passar o dia naquela coisa assim, cadê minha mãe? Eu chegar na loja, a loja tá fechada, porque ela não me falou que ela tinha ido para São Paulo, e eu lembro assim, eu lembro de eu passar assim o dia esperando assim naquela angústia do que tá acontecendo, sabe? É Nossa. muito maluco assim. E o quanto olhar para minha adolescência foi fundamental.
foi fundamental nesse meu caminho, né? O quanto eu acolhi essa adolescente que eu fui. Desculpa. Imagina. Em total Mari, abandono nós emocional. estamos falando sobre autenticidade e É. você vem me pedir desculpas por estar sentindo o que você está sentindo. Que ótima oportunidade para a gente entender, né? Em que momento que foi esse que a gente aprendeu a se desculpar por sentir o que a gente está sentindo? E agora eu não sei se eu fiquei ruborizada pelo puxão na orelha ou se por causa do choro, né? Mas enfim. Mas esse curso da Ju eu também fiz e a gente chorava em todas as aulas e todo mundo ficava apagando a tela. Menina, Mas sabe o que é maravilhoso disso que vocês estão falando? Porque assim, né, no meu grupo terapêutico aqui, eu estou trabalhando na adolescência com as meninas, e é uma coisa que eu repito com elas demais. Eu falo assim, por que que quando a gente chega na adolescência, e no meu processo também, né, quando eu fui fazer minha biografia humana, dentro do método da Laura Gutman, foi só quando eu cheguei na adolescência que a minha ficha caiu, assim, que caiu, foram várias fichas caindo ao longo do processo, mas que fez aquele negócio no cassino, assim, que você marca todas as figurinhas iguais e cai aquela tonelada de moeda, foi isso na adolescência. Por quê? Porque na adolescência a gente tem mais memória de fatos, assim. E aí a gente consegue, quando a gente está acompanhada num processo terapêutico, num curso, em algo, né? Assim, e entende o desenho original da adolescência e o quanto a gente se afastou a partir dos fatos que a gente tem, daquilo que a gente consegue ali organizar na consciência, a gente tem uma noção da dimensão do tamanho desse vazio, desse desamparo, assim, é como se tudo se materializasse pelo fato que a gente tem um pouco mais de fatos do que nos aconteceu. Mas a gente sabe, né, todos nós três aqui sabemos, que o que aconteceu na adolescência, de fato, me conta sobre a minha experiência infantil também, que não é novidade, não é que na adolescência foi assim, a infância foi um mar de rosa, não, muito antes, pelo contrário. A infância foi pior do que eu estou me dando conta aqui na adolescência, porque eu tinha menos recursos lá, muito menos recursos, eu era muito mais dependente e vulnerável. Mas como a gente não tem memória, talvez a gente passa, né, por esse trabalho, às vezes de encontro com a nossa criança, e dependendo dos processos, a gente não sente tão forte como quando a gente chega na adolescência. Mas no fundo, está falando de mesmas dinâmicas. Então, realmente é muito incrível mesmo, né, quando a gente pode olhar para isso. Mas, meninas, Mari, a gente vai caminhar, né, para o final desse episódio. Eu queria muito seguir aqui falando, conversando. Tem muito. A gente vai falar sobre autenticidade, tem muita coisa que vai vindo, né? E vai florescendo aí internamente. Mas queria muito te agradecer e deixar esse espaço aberto aqui para você talvez finalizar com algum insight, alguma coisa que veio, e também deixar o seu contato para as nossas ouvintes, para que elas possam te seguir, para que elas possam acompanhar o seu trabalho lindo e autêntico que você faz nas redes. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês duas, que foram lá, eu acho que entre as primeiras lá que eu comecei a seguir lá atrás, né? E o quanto me emociona estar aqui, né, com vocês e dizer para as pessoas, né, que assim se percebam, né? Se percebam, se tentem reencontrar, né, esse caminho de autenticidade. Ele faz a diferença na vida da gente, ele faz a diferença para o mundo, né? Todos nós, cada um de nós, eu acho que a gente está aqui para realmente trazer alguma coisa de bom para o mundo, e eu acho que a autenticidade ela ajuda a gente a colocar isso efetivamente para o mundo, sabe? Então, tenham coragem, né? Para todos que estão ouvindo, tenham coragem e a confiança de olhar para isso, né? E porque vale a pena, vale muito a pena. E peço para que, né, quem tiver interesse em conhecer mais, em saber mais sobre o meu trabalho, sobre mim, eu estou lá na página do Instagram, no Mari Martinson, fazendo os meus vídeos lá, e seja o que Deus quiser, né? Assim, né? Esperando que as pessoas Ai, não Mari, briguem comigo. se despede do jeito Obrigada. que você começa os seus vídeos lá, porque eu amo como você chega assim, bom dia para você. Eu adoro, fala isso só para a gente terminar. Bom dia para você, que assim como eu, esteve aqui no Tenda Materna, não é mesmo? Assim, chorou, riu, foi bom, né?
E a vida da gente segue assim, né? Nessa maravilha assim, de estar nesse mundo com essas mulheres potentes. Obrigada. Obrigada, gente. Maravilhosa! Ai, muito legal. Linda, adorei falar com você. E eu acho que é esse o recado mesmo que a gente quer passar, esse incentivo, né? Porque eu acho que a criança que aprende a criar uma máscara para ir para o mundo, escondendo a própria verdade, para tentar ser aprovada, amada, aceita, ela se desconecta tanto de si mesma e ela não tem noção de que ela é especial, ela é única e que se ela voltar a se atrever a ser ela mesma, ela vai estar contribuindo para esse mundo, porque ela vai estar entregando uma joia. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem aí uma questão para trazer, né? Tem uma coisa especial para trazer para o mundo. E quando a gente se apaga, se esconde, o mundo está perdendo. É que é tão difícil, né? A gente aprende a rejeitar, a se assustar com aquela versão original. A gente está tão distante daquilo que realmente a gente fica achando que não tem sentido resgatar. Mas quando a gente se dá conta, quando a gente volta, a gente fala, meu Deus do céu, eu estava aqui guardando do mundo isso. E é difícil assumir e falar assim, meu, eu me acho foda. Mas hoje em dia eu me acho foda. Antigamente eu me achava assim, o último cocô do cavalo do bandido. Ninguém vai gostar de mim, não tem porquê. Mas agora que a gente resgata e a gente consegue recuperar essa autoestima, deixar ela fortalecida e falar, meu, quer saber? Eu vou mais é mostrar pra todo mundo o que eu tenho pra oferecer. Porque o mundo merece, porque vai ser incrível. Né? Imagina se a gente ficasse aqui guardadinha até hoje. Quantas pessoas, quantas criancinhas a gente já não salvou com o nosso trabalho? Né? Então, assim, se atrevam, mulheres, se atrevam, ouvintes, por favor, espero que vocês fiquem aí estimulados a se reconectar com a própria essência, caso vocês tenham se reconhecido muito distantes dela, tá bom? Obrigada, Mari, maravilhosa. Beijo incrível para você. Beijo, pessoal. Beijo a todos vocês que estão nos escutando e até o nosso próximo episódio. Beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!